E aí, galerinha do bem? Tudo bem com vocês? Estão preocupados aí? O Enem, já as inscrições abertas, tal. Vocês vão fazer o Enem esse ano, vão passar, se Deus quiser, vão ser chamados, convocados para iniciarem aí as suas carreiras intelectuais, acadêmicas, né? Aí vem uma preocupação. Pô, Toninho, não tô sabendo de nada de literatura, do movimento que muito cai no Enem, que é o movimento regionalista de 30, né? Vocês sabem que o movimento regionalista de 30 ele deu-se no Nordeste brasileiro. Isso mesmo. E quem encabeçou esse movimento, não escrevendo com livros literários para esse movimento, mas organizando, foi o grande pernambucano intelectual Gilberto Freire. Isso mesmo, aquele que escreveu Casa Grande e Senzalas. Ótimo livro, né? Embora esse livro não faça parte do movimento regionalista. O movimento regionalista de 1930 foi, na verdade, uma literatura da desconstrução, né? Até agora, até aquele momento, nós vivíamos uma literatura muito baseada no romance europeu, uma literatura de fora. Portanto, escrevíamos em português, mas com um pensamento lá na Europa. Aí, a partir de 1922, houve a Semana de Arte Moderna em São Paulo, onde os grandes escritores e outros pensadores, artistas, intelectuais, poetas, resolveram quebrar com essa coisa do estrangeiro na nossa língua e na nossa arte, e criando pela primeira vez uma literatura genuinamente brasileira. Foi a Semana de Arte Moderna de 1922. Foi aquela primeira fase que nós chamamos de fase panfletária. Mas não é disso que eu vou lhes falar aqui. O que eu vou lhes falar é a que veio depois, o movimento regionalista de 1930. E o que foi esse movimento regionalista de 1930? Esse movimento foi, na verdade, onde se escreveu as grandes obras brasileiras de todo o século XX. As maiores obras de literatura brasileira do século XX foram escritas nesse movimento de 1930, que durou de 1930 até 1945. E qual era, Tony, as características desse movimento regionalista? Primeiro, a linearidade no curso das histórias, a questão de crítica social e uma prosa absorta, né? Uma prosa bem fácil de compreender e usando uma linguagem do dia a dia das pessoas, porque isso é a característica da obra neorrealista, na verdade a verossimilhança. E a verossimilhança significa o quê? Aproximar o máximo da verdade, da semelhança. Portanto, era esse tipo de escrita que eram feitas. E quem foram os grandes autores do movimento regionalista? Tivemos grandes autores do movimento regionalista e, como eu lhes falei agora há pouco, foi a literatura que criou mais obras, as mais importantes de todo o século XX. Os escritores foram Graciliano Ramos, alagoano, né? José Lins do Rego, paraibano, Jorge Amado, baiano, Raquel de Queiroz, cearense. Vocês compreendem? E de fora da nossa região nordestina, porque o movimento regionalista deu-se no Nordeste, foi o principal, embora se espalhou por todo o país, mas o seu ápice foi no Nordeste, e principalmente na cidade de Recife, onde foi lá organizado por Gilberto Freire. Então, teve um escritor também regionalista que era de fora da região Nordeste, que foi Érico Veríssimo, lá no sul do país. Então, essas pessoas criaram essa nova literatura brasileira com essas características neorrealistas, portanto, apegado naquelas vanguardas europeias do século XIX, começo do século XX, que eclodiram na Europa, né? E como houve o pensamento lá, e Gilberto Freire viajando para lá e para cá, porque era um cara da classe alta, e ele trouxe aquelas novidades artísticas e literárias, implantando aqui no nosso Nordeste brasileiro o movimento regionalista. Então, alguns livros que eu posso citar para vocês, a começar por José Lins do Rego, Moleque Ricardo, Banguê, Fogo Morto, são as principais obras regionalistas de José Lins do Rego, né, paraibano.
E as principais de Raquel de Queiroz eu coloco, digamos, uma, é o 15. O 15 é maravilhoso, uma obra de Raquel de Queiroz, neorregionalista, do Movimento de 30, muito interessante. E Graciliano Ramos escreveu Vida Seca, São Bernardo, são maravilhosas, mas a obra-prima dele mesmo, regionalista, é a obra Vidas Secas. Jorge Amado, Capitães de Areia, né? Jorge Amado teve duas fases, a fase regionalista e a fase mais urbana, onde ele escreveu aqueles romances urbanos e tal. Mas ele falou primeiro da região, lá de onde ele morava, de Itabuna, naquela região rural, porque o movimento regionalista era muito apegado a essas questões ruralistas, não é isso? E partindo para... Já falei de Jorge Amado, Raquel de Queiroz, José Lins do Rego e Graciliano Ramos, né? Graciliano Ramos, já falei também, que escreveu Vidas Secas e São Bernardo, mas existe grandes outro número de obras de Graciliano Ramos que é muito interessante, embora não faça muito parte do cenário da obra regionalista, porque é uma temática mais, digamos, intimista, que fala sobre ele próprio, que foi memória do cárcere, aquela coisa toda, o momento que ele foi preso por Getúlio Vargas, naquela época do golpe de 1930. Portanto, está aí a literatura brasileira, o movimento de 1930, na região do regionalismo na literatura, e foi um dos momentos mais propícios para a literatura brasileira, cujas obras vêm rondando, ultrapassando décadas e décadas e mais décadas, como a literatura mais importante do século XX. E era isso que eu queria trazer para vocês. E se cair no Enem, vocês vão lá e lasca o risquinho lá no gabarito e acerta que vão se dar bem, tá bom? Um abraço a todos.